Que eu estou lançando sobre a história do samba brasileiro. Eu tenho um livro sobre a história da Portela, tenho um livro sobre a história da Estácio, tenho esse dicionário da história social do samba, tenho outros livros sobre isso. Atualmente eu estou trabalhando como professor convidado da UFRJ, no Museu Nacional, e eu estou trabalhando num curso em que a gente está discutindo o samba e o funk no Rio de Janeiro. É um curso de pós-graduação que eu estou dividindo com a professora chamada Adriana Facina. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês sobre isso, só para a gente ter um pouquinho de atenção, e aí a gente fala e abre para perguntas, se vocês quiserem, é o seguinte: a minha relação com o samba, ela vem de dois lugares absolutamente distintos. Primeiro, eu praticamente cresci dentro de uma escola de samba. Meu tio foi presidente de bloco, foi presidente de escola de samba. E um segundo detalhe é que eu cresci numa cidade da Baixada Fluminense, cresci em Nova Iguaçu, num lugar chamado Jardim Nova Era. E eu cresci no Jardim Nova Era, que não sei se alguém aqui conhece Nova Iguaçu, Jardim Nova Era, mas eu cresci no Jardim Nova Era porque a minha avó, mãe da minha mãe, ela veio do Recife para o Rio de Janeiro e a minha avó era mãe de santo. Então ela tinha um terreiro no Jardim Nova Era. E com 3 anos de idade eu fui iniciado como alabê. O alabê é o responsável pelos tambores rituais. Então a minha relação com o tambor, ela passa pela religiosidade. Depois eu me formei em história, fiz as coisas todas e hoje trabalho com essa perspectiva. Então, juntando o fato da gente estar na Semana da Consciência Negra e falar um pouquinho para vocês sobre os batuques cariocas, pegando um pouco do samba, pegando um pouco do funk, a primeira coisa que eu acho que talvez seja interessante a gente colocar aqui, senhores, só um pouquinho de atenção aqui. A primeira coisa que talvez alguém não saiba, mas é curioso entender, é o seguinte: muita gente me pergunta de cara o que seria exatamente o samba do Rio de Janeiro. Então, tentando dar uma explicação muito simples, para quem não conhece teoria musical, mas eu acho que vai dar para entender a explicação, eu quero que vocês reparem o seguinte: normalmente quando você coloca um gringo para sambar, acontece uma coisa muito curiosa. A tendência do gringo é ele sambar com o famoso dedinho para cima, dedinho para baixo, o outro sobe. Aí um vai, o outro vai, um vai, o outro vai. E a gente aqui no Rio de Janeiro tem até a tendência de achar isso engraçado. Só que do ponto de vista da teoria musical, o gringo até que não está errado não. É que ele não consegue compreender o que é o samba. Por uma razão absolutamente simples. O samba é uma música de compasso binário, como a gente chama. Então você vai reparar que o samba tem, vou dar uma explicação muito simples. O samba tem um tempo fraco e um tempo forte. É aquela coisa do tum, 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 tum. Você pega uma bateria de escola de samba, a exceção da Mangueira, que só tem o surdo 1, é tum, tum, tum. Normalmente as baterias têm um surdo de primeira e um surdo de segunda. Aí fica tum, 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 tum. Vocês reparem bem, a próxima vez que vocês verem o gringo sambando, que a tendência do gringo é sambar, é dançar de acordo com a marcação. Então ele faz isso, ó. Tum, 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 tum. Ele acompanha a batida do surdo. O que as pessoas que não são do Rio de Janeiro, não são do Brasil, têm uma certa dificuldade de entender é que o samba é uma música que se caracteriza por uma síncope que vem da África. E o grande mistério do samba, o grande segredo do samba, eu, por exemplo, não me arrisco a sambar em nenhuma hipótese, é que o mistério do samba não está nem no tum e nem no outro tum. Nem no surdo que pergunta, nem no surdo que responde. O mistério do samba está no espaço que existe entre um tum e um outro tum. Você vem com tum, 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 tum. E aí eu pergunto, o que você coloca entre um tum e o outro? Você coloca literalmente tudo, todo o molho da bateria. Vou dar um exemplo aqui, acho que eu não vou quebrar o colégio não, para essa mesa aqui. Vou tentar batucar nessa mesa para ver se vocês entendem melhor. E aí a gente começa a desenvolver essa ideia. Pode deixar, tira a máscara, senão vai quebrar mais. Essa daqui, deixa eu ver. Se dá para bater nela aqui. Deixa
Deixa eu só sentir. Tá mais ou menos, mas dá pra você entender. Ó, repara uma coisa. Com essa mão direita, eu vou fazer a marcação. Eu vou fazer os dois surdos com essa mão aqui. Com essa mão esquerda, eu vou preencher o vazio que existe entre um e o outro. Tá? Então o grande mistério do samba é que você não samba na mão direita. Você samba na minha mão esquerda. Aí fica mais ou menos assim. A acústica aqui não é legal, a mesa está meio improvisada, mas é mais ou menos isso. Ó. Vou só tirar daqui. Peraí. Aí seria isso. Aqui você samba, ó. Aí o que acontece? Você está sambando na minha mão esquerda. O teu corpo no samba responde ao vazio que existe entre uma marcação e outra. Se a gente tivesse aqui uma bateriazinha, né, ficaria um pouquinho melhor. Uma bateria de escola de samba é o seguinte: um surdo faz o pum, outro surdo faz o pum respondendo, e entre um surdo e outro você tem todo o molho da bateria. O desenho do tamborim, o desenho da caixa, tudo que você pode imaginar. E aí quando perguntam como é que surge esse samba carioca, aí tem um detalhe que é muito curioso. Isso que a gente chama de samba carioca, isso que a gente imagina que seja o samba do Rio de Janeiro, é um samba que eu não sei se vocês sabem disso, mas ele começa a surgir numa região do Rio, sobretudo num bairro do Rio de Janeiro. Alguém imagina que bairro é esse? Onde surge esse tipo de samba que a gente conhece como samba carioca? Samba carioca surge na região do Estácio de Sá. E ele surge de uma forma muito curiosa. Porque você tinha um tipo de samba aqui no Rio de Janeiro, que era um tipo de samba que vinha sobretudo da Bahia. E era um tipo de samba que se misturava um pouquinho. Gente, vamos ter um pouquinho de atenção aqui, por favor. Senhores, vamos lá. Então observa só, o tipo de samba que a gente tinha aqui no Rio de Janeiro, até a década de 1920, era um tipo de samba que a gente chamava de samba amachichado. Era um samba que funcionava, a mesa não funciona direito, eu vou fazer aqui, para alguma coisa serve a barriga. O samba amachichado era esse ritmo aqui. Era isso aqui, ó. Tipo de samba, ele tem um problema. Se você coloca um samba machichado para você escutar, você vai reparar uma coisa curiosa. Ele é um tipo de samba feito para você dançar no lugar. Você não consegue andar em cortejo com esse samba. Você vai ficar pulando no lugar. Só que uma geração de músicos no Estácio de Sá, todos eles negros, Ismael Silva, Brancura, Bide, Marçal, eles tinham um bloco no Estácio de Sá chamado União Faz a Força, que depois se transformou na primeira escola de samba chamada Deixa Falar. E eles repararam que esse tipo de samba não era um tipo de samba adequado ao cortejo. Não dá para você sair daqui e ir até lá com esse tac, 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 tac. Aí esses caras perceberam que se eles quebrassem mais o ritmo, eles criariam um tipo de ritmo propício para você desfilar em cortejo. Então repara como o ritmo mudou. Era assim, ó. Tac, 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 tac. Se você quebra o ritmo, você vai fazer isso, ó. Tac, 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 tac. Então, ó, era isso aqui. Era isso aqui, ó. Tac, tac. Vou quebrar. Isso é a cadência do samba. Com essa cadência, você tranquilamente vai desfilando daqui até lá,
e você não vai ter problema nenhum. O tipo de samba que a gente conhece como samba de sambar do Rio de Janeiro, o samba do Estácio, é esse samba mais cadenciado. E essas escolas de samba então começam a surgir no final da década de 1920, início da década de 1930. Só que há um detalhe absolutamente fundamental. As escolas de samba do Rio de Janeiro, elas surgem no momento da nossa história em que normalmente, isso talvez seja o ponto mais sério do que eu pretendo falar para não me alongar muito, em que normalmente todas as manifestações das culturas da diáspora africana, elas eram consideradas crimes. Existia uma lei que foi aprovada no Brasil em 1891, chamada Lei de Vadiagem. A Lei de Vadiagem estabelecia que a prática da vadiagem era crime. Só que a lei não dizia exatamente o que era vadiagem. Então você pegou várias manifestações das culturas de descendentes de escravos e você considerou que tudo aquilo poderia ser crime de acordo com a lei de vadiagem. Vocês querem ver um dado impressionante e é chocante, e é bom para a gente pensar nos tempos que a gente está vivendo agora. O maior acervo de arte sacra afro-brasileira, quando eu estou falando de arte sacra afro-brasileira, eu me refiro a objetos ligados à Umbanda, ao Candomblé. Eu não sei se vocês têm esse dado, mas ele é chocante. O maior acervo de arte sacra afro-brasileira não está em nenhum museu da Bahia. Ele é um acervo que pertence ao Museu da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que fica na Rua da Relação, no centro da cidade, e que é pouquíssimo conhecido e estudado. Agora, como é que vocês acham que o Museu da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro passou a ser um museu que concentra o maior acervo de arte sacra afro-brasileira? Esse acervo foi formado como? Com a invasão de terreiros, com o preconceito. É dessa maneira que você começa a ter um acervo de arte sacra. É na base do preconceito. E aí hoje você descobre que o Museu da Polícia tem um acervo fabuloso. Então essas escolas de samba, quando estavam surgindo, elas tinham que lidar com esse preconceito. E aí tem um detalhe sobre a história das escolas de samba que é fascinante. Eu tenho um livro sobre a história da Portela, chama-se Tantas Páginas Delas, História da Portela. Nesse livro eu mostro que a Portela, quando foi criada, ela foi dedicada a um orixá, chamado Oxóssi. Talvez vocês estejam falando alguma coisa sobre isso nessa Semana da Consciência Negra. Só que a Portela não podia falar de Oxóssi nos seus sambas. A Portela não podia explicitamente dizer que Oxóssi era o padroeiro da escola. Mas sabe como é que a Portela começou a falar de Oxóssi? De uma forma muito simples. E isso, para quem gosta de batida, para quem gosta de tambor, é um detalhe interessante. Toda escola de samba tem um naipe de instrumentos que dá a grande característica da bateria da escola. É um naipe de caixa. A caixa de guerra é um instrumento que sustenta o ritmo do samba. É ela que vai fazendo tac, 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 tac. Enquanto o tamborim vai desenhando, a caixa de guerra da Portela, até hoje, nós estamos em 2016, a batida que a caixa da Portela faz é o ritmo chamado agueré. Alguém aqui por acaso sabe o que é o agueré? Não? Então eu te digo, o agueré nos candomblés é o ritmo dedicado ao orixá Oxóssi. A Portela até hoje tem como base do seu naipe de caixas a batida do orixá, que é padroeiro dela. Quem conhece um pouquinho de música de tambor de terreiro sabe que o agueré é assim. Tac, 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 o agueré é isso aqui. Você que gosta da batida do Olodum e tem preconceito contra a religiosidade afro-brasileira, vou te dizer um detalhe. A batida do Olodum e de todo o samba reggae baiano é o agueré de Oxóssi. É o tac, 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 tac. É essa a base da bateria da Portela. Agora, sabe um detalhe interessante? O padroeiro do salgueiro é Xangô. E a base da caixa do salgueiro é o ritmo dedicado a Xangô, que chama-se alujá. O alujá é assim. Tá, 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 tá.
Você de olho fechado, mas ouvido esperto, você consegue diferenciar se é a Portela que está entrando na avenida ou se é o Salgueiro escutando a bateria. Se você escuta o Alujá, tenha certeza que é o Salgueiro que está vindo. Se você escuta o Agueré, saiba que quem está vindo é a Portela. A Mangueira tem como base de caixas um ritmo chamado Ilu, que a gente chama de Agueré de Ançã. É a característica da bateria da Mangueira. E aí vem um detalhe para quem gosta do funk, que é muito interessante. O funk, assim como o samba, é uma música percussiva. E pouca gente sabe que um dos ritmos mais famosos dos funk, senhores, um dos ritmos mais famosos do funk é o chamado tamborzão. Alguém conseguiria me dizer qual é a base rítmica do tamborzão do funk? O tamborzão tem a base do proibidão, por exemplo. Como é que é o tamborzão? Hoje eu vou te dar uma informação surpreendente. Muito funkeiro não sabe disso. Escute, bote na sua casa. Bote na sua casa um Alujá de Xangô para você ouvir e depois bota o tamborzão do funk para você ver o que é o tamborzão. O tamborzão é rigorosamente a base rítmica do Alujá. Esse é um detalhe absolutamente fascinante. E aí, só para não me estender e vocês se quiserem perguntar, porque fica chato a gente falando aqui o tempo todo, eu diria uma coisa para vocês que é fundamental. Durante décadas, os descendentes de escravos, eles não podiam falar sobre sua cultura, porque isso era rigorosamente proibido. O Brasil, quando foi abolida a escravidão, ele adotou um projeto de Estado para embranquecer a população e embranquecer a cultura brasileira. Então você não podia falar explicitamente isso. A Portela não podia entrar na avenida e cantar para Oxóssi, padroeiro da escola, porque isso era proibido por regulamento, inclusive. Mas, para bom entendedor, meia palavra baixa. Se o samba da Portela não falava de Oxóssi, a batida da caixa da Portela falava o tempo todo. Para vocês que gostam de música, uma dica boa. Senhores, por favor, estudem percussão. Tentem conhecer o que existe por trás da percussão da música carioca. A música carioca é uma música vigorosamente percussiva. O samba é absolutamente percussivo. O funk tem a pegada percussiva como seu elemento fundamental. E aqui no Rio de Janeiro nós adaptamos o funk, sobretudo aquele funk que vem dos Estados Unidos, com um molho que é absolutamente carioca. Tenham certeza que esses tambores não surgiram do nada. Esses são os velhos tambores africanos que vieram para cá com a diáspora negreira, que vieram para cá com os negros escravizados. Eu sempre prefiro usar a expressão negros escravizados e negras escravizadas a usar a expressão escravo. Você foi escravizado, não significa que o seu ser é escravo. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. Por isso é que essas minhas colocações para vocês, elas visam basicamente dizer para vocês o seguinte: mesmo que você conheça alguém que pratique a intolerância, mesmo que você tenha certo preconceito contra essa herança, saiba que essa herança, mesmo que alguns não queiram, ela está absolutamente introjetada dentro de cada um de nós, quer a gente queira ou não. Eu, antes de aprender a ler, graças à minha avó, aprendi a tocar tambor. O tambor é o meu pai, e eu tenho um cargo que é o cargo de quem cuida do tambor, o cargo de alabé. E o tambor fala, e o tambor conversa. Procure conhecer, por exemplo, os 16 toques básicos do candomblé e vejam como esses toques estão presentes na música que você ouve no seu dia a dia. Procura conhecer os toques básicos dos ritos religiosos de Angola,
a muzenza, o cabula, e tenta ver como ele está presente, como isso está presente na música que você ouve no teu dia a dia. E aí, só para concluir, e quem quiser perguntar alguma coisa, sinta-se à vontade, aí você vai perceber uma coisa. Muitas vezes a nossa sociedade pratica a intolerância em relação àquilo que é exatamente o que formou cada um de nós. Porque eu concluo com um detalhe que eu acho que vocês vão perceber e concordar. Onde o negro foi escravizado, estuda a história dos Estados Unidos, estuda a história de Cuba, estuda a história do Brasil, estuda a história da República Dominicana, onde houve escravidão africana. Se o negro foi economicamente escravizado, tenha certeza, culturalmente, ele não foi um escravo não, ele foi um elemento civilizador, porque a música dele prevaleceu, porque a batida dele prevaleceu, porque a maneira dele dançar prevaleceu, e essa é uma herança sem a qual a gente não entende a história do Rio de Janeiro. Nós fomos a cidade que mais recebeu negros escravizados e negras escravizadas na história da escravidão. Você pega a história da escravidão do Império Romano aos dias atuais, nenhuma cidade recebeu a presença tão marcante de gente escravizada como o Rio de Janeiro, sobretudo no século XIX e sobretudo no caso do Valor. Por isso é necessário falar dessa cultura, por isso é que onde eu vou, eu sempre gosto de falar do tambor. O tambor fala, o tambor tem uma gramática, o tambor ensina, o tambor conta histórias, e tomara que a gente se abra sem preconceito para escutar cada vez mais essas histórias que o tambor conta o tempo inteiro. Gente, era mais ou menos isso que eu queria dizer para vocês. Muito obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta aí, eu estou aqui para responder. Agradeço de novo o convite, agradeço o convite do colégio, né? E tomara que vocês tenham aí uma ótima semana da consciência negra, para que se fale de muita coisa que foi fundamental na nossa formação. Muito obrigado. É isso aí.